Temos lendas do basquete campeões da NBA. Temos lendas do basquete campeões da Euroleague. Temos lendas do basquete campeões olímpicos. Mas temos um sul-americano que fez história em todas essas competições. Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. E hoje eu vou te contar a história sobre o melhor argentino que a NBA já viu. Emmanuel David Ginóbili Macari, nascido no dia 28 de julho de 1977, na Bahia Blanca, Argentina. O amor do pequeno Manu Ginóbili pelo basquete vem de berço. Seu irmão mais velho, Leandro, aposentou-se em 2003 após 7 anos na Liga Argentina de Basquete, enquanto seu irmão Sebastián jogou na Liga Local Argentina e na Liga Espanhola de Baloncesto, que é a segunda divisão espanhola do basquetebol. O seu pai, Jorge, era treinador de um clube na Bahia Blanca, na Argentina, cidade que Manu Ginóbili nasceu, e foi por lá que Manu aprendeu a jogar. Ginóbili fez sua estreia como profissional na Liga Argentina de Basquete pelo Andino Sport Club de La Rioja na temporada de 1995-1996, aos 18 anos de idade. Por lá jogou apenas uma temporada, antes de ser negociado com o Estudiantes de La Bahia Blanca em 1996. Time de sua cidade natal, por onde disputou mais 2 temporadas até 1998. Ao final de seu contrato, Ginóbili foi para a Europa passar as temporadas de 1999 e 2000 com o time de basquete Viola Reggio Calabria. Nesse ponto ele foi favorecido, pois desde berço ele já tem dupla cidadania, tanto argentina quanto italiana, graças à sua ascendência marquesa. Durante sua passagem pelo clube italiano foi a sua ascensão real. Ele foi reconhecido como um dos melhores jogadores de basquete da Europa, ajudando a levar o Viola Reggio Calabria a subir para a elite do basquete italiano. Em 1999, ele se inscreveu para o draft da NBA, e mesmo sendo um dos melhores jogadores no Eurobasket, era subestimado pelos scouts, duvidando se ele conseguiria jogar no nível da NBA. Sorte do Spurs, pois ele foi deixado para a segunda rodada do draft, e ele foi a 57ª escolha pela equipe texana, uma das últimas picks. Segundo o Tim Duncan, ele viu seu time selecionar um cara que ele nunca ouviu falar na vida. E Ginóbili, sobre uma das noites mais importantes de sua vida, disse que nunca imaginaria que veria o seu nome sendo pronunciado errado. Grande noite do draft, mas isso não o incomodou. San Antonio Spurs select Emmanuel Ginóbili from Argentina. No entanto, por mais que ele tenha sido selecionado, ele não assinou com o Spurs neste momento. Em vez disso, ele retornou à Itália para jogar pelo Virtus Bologna. E por incrível que pareça, essa foi a melhor opção para ele, pois durante esse período ele amadureceu muito o seu basquete. Ajudou o Bologna a vencer o campeonato da Liga Italiana de 2001, as Copas da Itália de 2001 e 2002, foi campeão da Euroleague de 2001, onde foi nomeado MVP das finais da Euroleague. Ele também foi nomeado MVP da Liga Italiana em 2001 e 2002 também. Fez parte do All-Star da Liga Italiana 3 vezes durante esse período, uma vez pelo Viola Reggio e 2 pelo Bologna, além do título de campeão do torneio de enterradas da Liga Italiana em 2001. Ele também representou a seleção argentina e jogou o Campeonato Mundial FIBA dos anos 2000 em Indianápolis. Ginóbili fez parte dos melhores da competição, sendo selecionado para o All-Tournament Team, ao lado de estrelas como Dirk Nowitzki, Peja Stojakovic e Yao Ming. E a Argentina conseguiu ficar em segundo colocado dessa competição. Após esse período, o San Antonio Spurs percebeu que estava na hora de ele integrar o elenco, e o Ginóbili se juntou para o Spurs na temporada de 2002-2003 da NBA, sendo um calouro na liga aos 25 anos de idade, onde atuou como reserva do ala veterano Steve Smith. Ele passou grande parte do início da temporada lesionado e achou difícil se ajustar ao estilo de jogo da NBA. À medida que sua lesão melhorou, Ginóbili também melhorou, vencendo o Rookie do mês da Conferência Oeste em março e sendo nomeado para a segunda equipe de calouros no final da temporada, mesmo ele tendo começado apenas em 5 jogos como titular dos 69 jogos que disputou. E sobre seu estilo de jogo, era totalmente ao contrário do que Greg Popovich queria. Manu jogava um basquete mais acelerado, arremessando com pouco tempo de ataque e fazendo esses passes quicados, que era considerado de alto risco para uma jogada de contra-ataque. Bandejas acrobáticas, tudo o que Greg não queria que ele fizesse, pois o time do Spurs naquela época jogava mais lento, defendia forte e costumava trabalhar bastante o tempo de ataque, ou seja, o estilo de jogo de Manu deixava Popovich furioso, chegando a dizer que ele era um jogador intreinável e o mais teimoso que já havia visto. Em um jogo na qual Manu Ginóbili foi decisivo para o Spurs sair com a vitória, essa foi a declaração de Greg Popovich a respeito de Manu Ginóbili. Pois é, mas era essa quebra de ritmo que a equipe dos Spurs precisava com Manu Ginóbili. Ele terminou sua primeira temporada com 7,6 pontos, 2,3 rebotes e 2 assistências por jogo. Ginóbili se tornou uma parte integrante da rotação de Greg Popovich nos playoffs, disputando todas as partidas. Os Spurs entraram nos playoffs ansiosos para derrubar o atual campeão, o Los Angeles Lakers.
E foi o momento em que Ginobili ganhou destaque, jogando 28 minutos por partida e não desperdiçando a sua oportunidade, contribuindo com 10 pontos por jogo vindo do banco de reservas. 10 pontos por jogo nessa época vindo do banco de reservas era muita coisa. E por mais que não parecesse, ele foi uma peça importantíssima que ajudou o Spurs, pegando os adversários de surpresa que não acreditavam muito em seu potencial. E o San Antonio foi superando 1-1. Ganharam do Phoenix Suns de Amar'e Stoudemire na primeira rodada. E logo em seguida, o Los Angeles Lakers de Kobe Bryant e Shaquille O'Neal na segunda rodada. Na final de conferência, enfrentaram o Dallas Mavericks de Dirk Nowitzki. E na grande NBA Finals, derrotaram o New Jersey Nets de Jason Kidd. O mais engraçado é que todas as séries foram ganhas por 4-2. E Manu Ginobili foi campeão da NBA em seu ano de calouro. No ano seguinte, ele disputou as Olimpíadas de Atenas em 2004, onde ele foi simplesmente dominante. E um dos melhores jogadores da competição. Liderou a Argentina com 19,3 pontos, 3,3 assistências e 4 rebotes por jogo. E teve o seu maior destaque nas semifinais, contra o super time dos Estados Unidos. Tinha alguns nomes que talvez você conheça, como Allen Iverson, Tim Duncan, Dwayne Wade, LeBron James, Carmelo Anthony. E nessa partida, Manu Ginobili fez simplesmente 29 pontos, marcando para sempre a história do basquete com a considerada uma das maiores vergonhas da história do basquetebol pelos norte-americanos, já que foi a primeira vez em que uma seleção norte-americana perdia em competições internacionais desde a implementação dos jogadores da NBA em 1992. Nessas Olimpíadas, a Argentina foi medalhista de ouro, e foi uma honraria tão reconhecida que Ginobili recebeu o título de esportista argentino do ano. O presidente, Néstor Kirchner, o convidou para parabenizá-lo pessoalmente, além de um ginásio que foi construído e inaugurado em sua terra natal, a Bahia Blanca, em homenagem a Manu Ginobili. Simplesmente aos 27 anos, o cara já tinha os 3 títulos mais importantes da carreira de um jogador de basquete. O cara era campeão europeu, campeão da NBA e campeão olímpico. Na temporada 2003-2004, os Spurs começaram a apresentar Ginobili com um maior destaque, colocando ele como titular em metade dos 77 jogos da temporada regular em que ele disputou. Suas estatísticas melhoraram bastante, agora com médias de 12,8 pontos, 4,5 rebotes, 3,8 assistências e 1,8 roubos de bola. Os Spurs nessa época eram um time muito completo e durante os playoffs de 2004 acabariam sofrendo um baque muito grande e perderam para os Los Angeles Lakers nas semifinais de Conferência Oeste. Embora Ginobili não tenha começado em um único jogo de playoffs, como ele fez em 2003. Vindo do banco, ele fez a sua parte. 13 pontos, 5,3 rebotes e 3,1 assistências por jogo, mas não foram suficientes para evitar a eliminação. Depois de alguns problemas iniciais com o San Antonio sobre o seu contrato, Ginobili voltou a assinar com o Spurs e foi para titular em todos os jogos durante a temporada 2004-2005. Essa era a sua melhor temporada até então. Ele foi selecionado como reserva pelos treinadores da NBA para o All-Star Game pelo time da Conferência Oeste em 2005, sendo reconhecido entre a elite na liga. Nessa temporada, suas médias saltaram para 16 pontos, 4,4 rebotes e 4 assistências por jogo, sendo tão importante na temporada regular quanto nos playoffs. Nessa campanha de pós-temporada, mais uma vez o Spurs foi dominante. Enfrentaram o Denver Nuggets de Carmelo Anthony por 4-1, em que em uma das partidas ele foi clutch no ataque e ainda conseguiu cavar uma falta de Carmelo Anthony no lance seguinte para entregar a vitória ao San Antonio Spurs. Em seguida, derrotaram os Seattle Supersonics de Ray Allen por 4-2 e o Phoenix Suns de Steve Nash por 4-1 nas finais de conferência, chegando na final contra o Detroit Pistons, time famoso por sua defesa forte e jogo físico. E era um momento que todos queriam ver a prova real de que Manu Ginobili era mesmo um jogador de alto nível, sob a pressão de uma final de NBA contra defensores do Detroit Pistons. E mesmo teoricamente com pouco tempo de NBA, apenas 3 temporadas, era o seu auge. Nesses playoffs ele melhorou suas médias ainda mais, comparados com a temporada regular da NBA. Atingiu 21 pontos e 6 assistências por jogo, e teve o terceiro maior total de pontos de todos os playoffs. Nas finais, inclusive, eu ouso dizer que ele era o melhor jogador em quadra. Os Spurs foram campeões em uma disputa muito acirrada que teve até um jogo 7. E para a surpresa de muitos, o Manu inclusive foi citado na conversa para MVP das finais, mas acabou ficando nas mãos de Tim Duncan. A temporada de 2005-2006 foi marcada por lesões. Ginobili sofreu muito com lesões nos pés e nos tornozelos, que prejudicaram sua capacidade de jogar. Ele conseguiu 65 jogos na temporada regular, mas viu uma pequena queda nas suas estatísticas, indo para 15 pontos e 3,5 rebotes. Durante os playoffs ele conseguiu retornar à sua forma, mas não conseguiu ajudar a evitar que o Spurs fosse eliminado pelo Dallas Mavericks nas semifinais de conferência. Na temporada de 2006-2007, os Spurs perderam algumas peças importantíssimas, e o time vinha tendo um banco de reservas bem fraco, que contribuía com uma baixa pontuação.
E foi aí que um cara que já era All-Star da NBA, 2 vezes campeão da NBA, medalhista de ouro na Olimpíada sendo cestinha da sua equipe, decidiu assumir o papel de vir do banco de reservas como 6º homem para ajudar o seu time. Posição inaceitável para muitos jogadores que produziam o mesmo número de estatísticas que ele. Mas essa era a diferença de Manu Ginóbili. Ele tinha uma mentalidade de vencedor, e que mais se importava em ser produtivo e parte de um elenco campeão do que apenas amaciar o seu ego. Ginóbili produziu números praticamente idênticos, mesmo sendo um 6º homem, com 16,5 pontos, 4,4 rebotes, 3,5 assistências e 1,5 roubos de bola por jogo. Além de muito produtivo ofensivamente, uma qualidade pouco lembrada no seu estilo de jogo era que o argentino tinha uma boa presença defensiva, dando tocos e sendo bem posicionado na hora de forçar turnovers da equipe adversária. Ele, ao longo de sua carreira, teve médias superiores a 1 roubo de bola por jogo, somando tanto nos playoffs quanto na temporada regular. Os playoffs da NBA de 2007 foi uma campanha brilhante do Spurs. Eles derrotaram o Denver Nuggets, o Phoenix Suns e o Utah Jazz sem muitas dificuldades, para chegar na final da NBA contra LeBron James. E nessas finais, o que todos esperavam que fosse algo mais disputado com a ascensão do escolhido, na verdade foi um 4-0 do Spurs para cima do Cleveland Cavaliers, para conquistarem o 3º campeonato do Big Three de San Antonio. A modificação de Manu Ginóbili para o banco de reservas deu tão certo que o Spurs dominou no ano seguinte de novo. E na temporada de 2008, ele teve as médias mais altas de sua carreira, cravando 19,5 pontos, 4,5 assistências, 4,8 rebotes e 40% de arremesso para 3, fazendo múltiplos jogos com mais de 30 pontos e sendo crucial para mais uma boa campanha na história do San Antonio. Essa temporada ele fez parte da 3ª equipe geral da NBA, ou seja, ele estava entre os 15 melhores jogadores do ano, e até que enfim, foi condecorado com um prêmio individual. Ele foi eleito o 6º homem do ano. No entanto, o San Antonio perdeu para o arquirrival Los Angeles Lakers nas finais de conferência em 5 jogos. Na temporada seguinte, Ginóbili se machucou durante a maior parte da campanha, aparecendo em apenas 44 jogos da temporada regular e perdendo totalmente os playoffs da NBA de 2009. O San Antonio se classificou para os playoffs como o 3º cabeça de chave, com um recorde de 54 vitórias e 28 derrotas, mas com um elenco do banco super enfraquecido. Os Spurs, no final das contas, dependiam mais de Tim Duncan e Tony Parker, e não foram suficientes para evitar a derrota por 4-1 para o Dallas Mavericks. E os Spurs foram eliminados na primeira rodada dos playoffs pela primeira vez desde os anos 2000. Na temporada seguinte, Manu foi o protagonista de uma das cenas mais aleatórias da história da NBA. Um morcego desceu até a quadra do AT&T Center, causando uma paralisação do jogo. Quando o morcego passou voando ao lado de Manu Ginóbili, ele deu um tapa, derrubando o bicho. Então, ele carregou o animalzinho para fora da quadra, ganhando os aplausos da multidão. Em ambas temporadas, tanto em 2010 quanto 2011, Manu Ginóbili continuou sendo um jogador-chave para os bons desempenhos do Spurs. Em 2010, ele teve 16,5 pontos de média com 5 assistências. Em 2011, teve 17,4 pontos e 5 assistências de média. E em ambos os playoffs, contribuiu de forma sólida com 19,4 e 20,6 pontos por jogo, mas não foram suficientes para evitar as eliminações da equipe. Em 2010, eles foram varridos pelos Suns nas semifinais de conferência, e em 2011, mesmo ele tendo lesionado nos jogos finais da temporada regular, disputou ainda 5 jogos de playoff, onde o San Antonio acabou perdendo para a zebra do campeonato, o Memphis Grizzlies, que foi o 8º colocado do Oeste e conseguiu superar os texanos em 6 jogos na primeira rodada. E na temporada de 2011, mesmo com um desempenho abaixo da equipe nos playoffs, o destaque individual de Manu Ginóbili foi reconhecido e ele foi pela 2ª vez eleito para o 3º time da NBA e recebeu sua 2ª convocação para o All-Star Game. E conforme os anos foram passando, ele foi caindo de aproveitamento. Contudo, ele não era mais um garotão. Nessa época ele já tinha 34 anos, mas continuava fazendo valer os minutos em que ele estava em quadra. Levando isso em consideração, ainda era muito importante para essa equipe do Spurs. Na temporada de 2011-2012, encurtada por um bloqueio de desacordo salarial, Manu Ginóbili ajudou o Spurs a conseguirem 50 vitórias e 16 derrotas. Teve médias de 13 pontos e 4,4 assistências. E a equipe avançou para as finais de conferência, onde no jogo 5 da série, Ginóbili fez 34 pontos. Mesmo assim, o Spurs acabou sendo derrotado por 4-2 pelo Oklahoma City Thunder de James Harden, Kevin Durant e Russell Westbrook. Na temporada 2012-2013, os Spurs mantiveram ainda com ótimos rendimentos, inclusive com uma nova adição agora, que estava mais experiente do que o ano em que foi draftado, Kawhi Leonard. Com um forte elenco, eles tiveram uma boa temporada regular e avançaram até as finais da NBA, onde enfrentariam o Miami Heat. Manu Ginóbili, como sempre, era uma peça-chave. Vindo do banco de reservas, nas finais da NBA no jogo 5, ele marcou 24 pontos, sua melhor performance da temporada, e ajudou o time a assumir a liderança da série por 3-2. No entanto, nessas finais
vocês se lembram o que aconteceu, não é mesmo? Na temporada de 2013-2014, os Spurs tiveram o melhor recorde da liga, sendo o primeiro colocado do Oeste com 62 vitórias e apenas 20 derrotas. Ginobili terminou em terceiro na votação de sexto homem do ano, com 12 pontos e 4,3 assistências. A campanha incrível do time na temporada regular fez valer tão boa quanto a presença deles nos playoffs. E era o ano das revanches. Na primeira rodada, eles passaram por um velho rival, em uma série que durou 7 jogos e foi muito apertada, contra o Dallas Mavericks de Dirk Nowitzki. Nas semifinais de conferência, passaram sem muitas dificuldades em 5 jogos pelo Portland Trail Blazers do jovem Damian Lillard, para chegarem até as finais de conferência contra o Oklahoma City Thunder, que havia eliminado eles 2 anos antes, e contra o duo Westbrook e Kevin Durant, agora sem James Harden, que estava já no Rockets nessa época, eles conseguiram ganhar em 6 jogos, chegando à sua segunda final de NBA seguida. E nesse segundo encontro tinha um maior gosto de revanche ainda, era contra os atuais campeões, o Miami Heat. Estavam todos crentes que seria uma excelente série, como a que foi do ano anterior, chegando até 7 jogos, mas a revanche entre Wade, LeBron e Bosh contra Tony Parker, Tim Duncan, Manu Ginobili e Kawhi Leonard não foi tão justa assim. Agora o quarteto estava muito entrosado e Kawhi estava no melhor momento de sua carreira, e foi um verdadeiro passeio texano. Foi 4-1 para então chegar o tetracampeonato do Big Three do San Antonio Spurs, o 5º campeonato da história da franquia. Em 2015, ele estava sendo subestimado se continuaria jogando, pois teve uma lesão e ficou de fora de 12 partidas pelos Spurs, mas ainda assim disputou os outros 70 jogos após se recuperar. Teve médias de 10,5 pontos e 4 assistências por jogo, mas o Spurs caiu na primeira rodada para os Los Angeles Clippers. Em 2016, foi um ano de recordes. Manu Ginobili atingiu a marca de 13 mil pontos na carreira, sendo apenas o segundo jogador na história a conseguir tal feito, sendo o 6º homem, e o único que conseguiu, sendo uma das últimas escolhas do draft. Em 2017, ele ainda contribuiu com 6,6 pontos, com menos minutagem, mas sendo uma importante peça para o time como um veterano, e tendo seu momento de brilho na pós-temporada no jogo 5 dos playoffs, quando ele deu um toco no James Harden, ajudando o Spurs a chegar nas finais de conferência, mas foram eliminados para o Golden State Warriors em 4 jogos. Em 2018, seria sua despedida. Ele se tornou o único jogador da história a fazer múltiplos jogos de mais de 20 pontos aos 40 anos de idade. O Spurs nessa época já não era mais o mesmo. Não contavam com Kawhi Leonard, que foi para o Raptors nesse ano, nem com Tony Parker, que assinou com o Hornets antes de encerrar a sua carreira. Manu cravou médias de 9 pontos e 3 rebotes e 3 assistências por jogo, disputando 65 partidas, e ajudou o time a chegar até os playoffs, ao lado de nomes como Paul Gasol, LaMarcus Aldridge e DeJounte Murray. Mas o Spurs acabaria caindo em 5 jogos, ainda na primeira rodada para o Golden State Warriors. No dia 27 de agosto de 2018, Manu Ginobili anunciou sua aposentadoria do basquete profissional, tornando-se um dos únicos jogadores a conseguirem passar a carreira inteira em apenas uma equipe. E qual o legado que Manu Ginobili deixou de sua carreira? Sobre o jogo, ele era completo. Ele arremessava bem, ele fazia passes incríveis e defendia de forma agressiva. Um jogador completo, que já foi incluso no papo de ser o 2º melhor shooting guard da liga, atrás apenas de Kobe Bryant. Manu foi considerado o rei dos Eurosteps. Inclusive fazia um movimento fingindo um passe como ninguém, e popularizou um ato que ficou muito famoso hoje em dia na NBA, o flop, característica amada e odiada por muitos. E se você observar bem o seu jogo, devem conhecer bem outro canhoto que nos dias atuais tem as mesmas características, James Harden, que moldou o seu estilo de jogo com base em Manu Ginobili, acredite você ou não. Ele aceitou ser o 6º homem de uma equipe vitoriosa em seu prime de carreira, mesmo tendo talentos para ser uma superestrela se tivesse mudado de equipe. Ele não se importava em ser o jogador principal, mas em ser um vencedor. Inclusive, eu acredito que a sua carreira seria algo parecido com o que foi com a saída do Barba de OKC. Manu jogava duro e disputava cada partida como se fosse um jogo 7 de playoffs. E por isso, seu reconhecimento como um dos melhores jogadores da história do Spurs vai além de suas estatísticas. Seu espírito competitivo e mentalidade de campeão foi o resultado dos títulos do Spurs. E não só eu que tenho essa opinião, mas o próprio Greg Popovich. The way the team was set up, we all needed each other, and without Manu, there were no championships. There were no championships. E contudo, ele é apenas um dos 2 jogadores na história da NBA a gabaritarem Euroleague, NBA Champion e Ouro Olímpico. Manu Ginobili, o melhor 6º homem da história do San Antonio Spurs e o melhor jogador argentino que a NBA já viu.